Equipe 6 apresenta Arquitetura Colonial Militar, na cidade de Belém. Forte do Presépio. É do Castelo Homem. Do Castelo. Durante o período colonial, a arquitetura militar no Brasil desempenhou um papel importante na proteção das colônias portuguesas. A chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500 desencadeou um extenso processo de exploração dos recursos naturais, como o pau de tinta, nome dado ao pau-brasil à época. No entanto, outras potências europeias também possuíam interesse em explorar essas riquezas, resultando em conflitos territoriais pelo domínio do Novo Mundo. Para garantir o monopólio comercial e proteger seus interesses, a coroa portuguesa encomendou a construção de fortalezas ao longo da costa brasileira. Essas fortificações eram inspiradas na arquitetura militar medieval europeia e combinavam elementos defensivos, como muralhas altas e espessas, torres de observação estratégicas, baluartes e bastiões de defesa. Além disso, fossos preenchidos com água dificultavam o avanço dos invasores. Essas construções não apenas tinham uma função prática de defesa, mas também simbolizavam o poder e a presença do Império Português na colônia. Os fortes representavam sua dominação e eram um lembrete visível do controle exercido por Portugal sobre as terras conquistadas. A arquitetura militar no Brasil foi resultado da transferência de conhecimento técnico ao longo dos séculos, adaptando as técnicas medievais europeias à realidade brasileira. Essas estruturas defensivas foram fundamentais para garantir a segurança e o controle das colônias portuguesas, enfrentando desafios como ataques de piratas, invasões de outras potências europeias e conflitos com os povos indígenas. A arquitetura militar no Brasil evoluiu a partir dos parâmetros de Portugal, adaptando-se ao esquema de colonização e utilização de armas para a defesa das colônias. Os fortes, como o Forte do Castelo, apresentam semelhanças com castelos medievais e possuem canhões de defesa. A arquitetura militar carrega símbolos e reflete as ideias, valores e poder envolvidos na sua elaboração. A organização espacial das edificações é uma forma clara de observar como uma sociedade categorizou e representou seu meio. O Forte do Presépio exercia poder e garantia a soberania portuguesa sobre a região norte do Brasil. Essa arquitetura também teve um impacto significativo no desenvolvimento urbano das cidades. Os fortes eram fundamentais para a defesa do território colonial, sendo mais eficientes e econômicas do que manter um exército em campo. Serviam como centros de poder e autoridade, abrigando em seu interior guarnições, residências para as autoridades, quartéis para os soldados, capelas e armazéns, mas também de atividade econômica, influenciando o crescimento das cidades ao seu redor, como influenciou o desenvolvimento de Belém, que se expandiu do litoral para o interior. O conceito de praças fortes com fortalezas permitia a defesa contra forças superiores, e o desenvolvimento urbano era planejado de acordo com as necessidades de defesa, com ruas estreitas e tortuosas. As cidades cresciam em direção às áreas fora das muralhas para acomodar o aumento da população e das atividades econômicas, mantendo distância estratégica das fortificações. Os fortes estimulavam a atividade comercial e econômica, garantindo a segurança das rotas comerciais e a cobrança de impostos. Atualmente, muitos fortes foram preservados e se tornaram pontos turísticos, contribuindo para o turismo histórico e gerando empregos e renda. No entanto, muitas fortificações militares, como o Forte do Presépio, foram descaracterizadas ao longo do tempo, perdendo sua estrutura original, mas nunca sua importância para a história de suas cidades. Agora senta que lá vem história, meus caros espectadores, pois vou lhes contar a fascinante história do Forte do Presépio de Belém. Te prepara, maninho, para embarcar numa jornada cheia de emoção, abandono, guerra, mais abandono e enfim renascimento. Para depois ser abandonado de novo. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, após o triunfo sobre os confrontos com os franceses e holandeses no Maranhão, havia os colonos portugueses, que decidiram avançar e erguer uma fortificação militar na majestosa região amazônica, com o objetivo de demarcar suas fronteiras e garantir a supremacia portuguesa no norte do Brasil. Assim,
o Forte do Presépio nasceu, e com ele, a própria cidade de Belém, cuja construção é profundamente marcada de simbolismo, tal qual o pintor paraense Teodoro Braga idealizou em sua obra, A Fundação da Cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará. O nome Feliz Lusitânia dado à região, apenas reforçava o significado atribuído a essa fortificação como berço da cidade, conectando-o ao renascimento de Portugal na Amazônia. A localização estratégica do forte, na foz do rio Amazonas, foi especialmente escolhida pelos colonizadores, que queriam estabelecer uma presença duradoura no território, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural, enfrentando as ameaças das invasões holandesa e francesa. Embora não tenha havido confrontos diretos com esses antequeridos, as armas do forte foram utilizadas contra os índios tupinambás, acredita? Os legítimos donos da terra cuja mão de obra foi utilizada na construção do próprio forte. O Forte do Presépio começou a ganhar forma em 1616, por ordem de Francisco Caldeira Castelo Branco. No início, era uma modesta construção feita de pau a pique coberta por folhas de palmeiras, erguida com a ajuda dos indígenas tupinambás injustiçados. O engenheiro-mor do Brasil, capitão Francisco Frias da Mesquita, foi o responsável pelo projeto do forte. Dentro das muralhas do forte, foram erguidos casebres para abrigar os soldados e até mesmo a primeira capela da região, dedicada a Nossa Senhora das Graças. Mais tarde, a capela foi transferida para a área externa do forte e ganhou o nome de Capela do Santo Cristo. Em 1619, os próprios tupinambás que haviam contribuído para a construção do forte o atacaram. Sob a liderança do cacique Guamiaba Tupinambá, o levante buscava resistir à dominação portuguesa e estava relacionado ao movimento liderado pelo cacique Pacamão no Maranhão. E assim, sob a administração de Bento Maciel Parente, o forte foi reedificado em uma configuração retangular de taipa de pilão para expulsar os invasores holandeses da colônia. Depois disso, o forte passou por períodos de abandono e reparos ao longo dos anos, sendo reconstruído várias vezes. Daí, lá pelo ano de 1753, o Forte do Castelo acabou funcionando como um hospital pela primeira vez, sabia? Tinha uns regimentos que vieram direto de Portugal para reforçar as fortalezas da região, mas durante a viagem rolou um surto epidêmico babado. Mais de 300 caboclos chegaram doentes, e como não tinham um hospital próprio, eles tiveram que ser abrigados no forte e na Casa das Canoas. A partir de 1759, o forte começou a cumprir o papel de hospital de verdade, abrigando o tal hospital militar, que depois passou a ser chamado de Hospital do Castelo. Só que essa função não durou muito tempo, saca? Em 1768, o governador Fernando da Costa Ataíde Teve anunciou que tinha comprado, de um proprietário de engenhos de açúcar, um tal de Domingos Bacelar, uma nova casa para ser o hospital, e sabe qual? A Casa das 11 Janelas. Pois é. Na época, a casa ainda estava meio inacabada, mas o governador tratou de resolver isso e mudar o hospital para lá. Daí, eita como a história do Forte do Presépio é repleta de altos e baixos. Em 1835, o Forte do Castelo teve um papel importante durante o movimento revolucionário da cabanagem, quando os cabanos tomaram o controle do forte e equiparam-no com poderosas peças de artilharia, transformando-o em uma fortaleza rebelde. Mas aí, o líder desses caras, o tal de Félix Malcher, quando assumiu o poder, acabou cometendo uma bela de uma trairagem nos camaradas dele. O desquerido mandou que as forças da província atacassem as tropas cabanas dos irmãos Francisco e Antônio Vinagre. Daí o caldo esquentou, o Francisco foi de papuda, mas o Antônio não deixou barato não. O maluco fez o Malcher ir de comes e bebes, assumiu o cargo de governador, libertou o irmão Francisco e ainda botou ele como novo líder do movimento. Mana, tá passada? Quando tudo acabou, todas as peças de artilharia foram retiradas do castelo. Daí o tempo passou, e o Forte do Presépio experimentou momentos de abandono e desuso como de praxe. Quase ninguém ligava pro coitado, até que em 1907, foi entregue à empresa privada Port of Pará, de propriedade de Percival Farquhar, para somente em 1920, ser devolvido ao Ministério da Guerra e começar a sua transformação em um espaço cultural. O Forte do Castelo passou por uma importante reforma no início dos anos 2000 como parte do Projeto Feliz Lusitânia.
O objetivo era restaurar e adaptar edifícios históricos que remontam à chegada do capitão Francisco Caldeira Castelo Branco em 1616, marcando a ocupação do território e afastando o interesse de outras nações. O projeto previa intervenções em diferentes etapas, visando revitalizar o núcleo histórico da cidade. No contexto do projeto Feliz Lusitânia, o Forte do Presépio era considerado o berço de Belém e marco inicial da capital paraense. As intervenções realizadas nele foram parte das ações para resgatar os referenciais históricos e revitalizar a área. A demolição de um muro, construído no início do século XIX e que marcava o limite entre a rua e a fortificação, foi uma das intervenções mais polêmicas. A decisão de derrubar o muro foi tomada com base em interesses estéticos e funcionais do plano museológico, sem levar em conta a opinião da equipe de arqueologia que realizava pesquisas no local. Ei mana, e o que tem de fofoca por aí sobre essa derrubada do tal muro? Dizem elas, as más línguas, que ele era uma verdadeira fantasmagoria. Tava mais atrapalhando do que outra coisa, tipo aquele parente chato que sempre está no meio das fotos, sabe? Mas a cereja do bolo é que diz que a derrubada aconteceu na calada da noite, numa linhagem bem Operação Gatuna sigilosa, e tudo a mando de um dos responsáveis pelo projeto do museu. Tá, mas e daí? Daí que a equipe de arqueologia que lutasse agora. Ficaram a ver navios, literalmente, já que querendo ou não, a derrubada realmente foi como abrir uma janela da cidade para o rio. Não adiantava chorar pelo muro derrubado, embora essa história tenha dado pano para manga tanto na academia, na sociedade belenense e até na política. Pra tu veres. Pois é. Mas, apesar disso, a base arqueológica desempenhou um papel fundamental na configuração final do projeto. Descobertas arqueológicas levaram a modificações no plano inicial do forte, como a inclusão de referências a diferentes períodos históricos, desde a pré-história até a presença de civilizações indígenas anteriores à colonização europeia. O objetivo inicial de criar um museu militar no forte foi alterado para a criação do Museu do Encontro, gerido pelo governo estadual por meio da Secult. O espaço do forte é dividido em 2 circuitos expositivos: o Sítio Histórico da Fundação de Belém, localizado na parte externa e no pátio, que exibe a estrutura militar da fortaleza e seu arsenal de canhões, e a Sala Guaimiaba, localizado na parte interna, em homenagem ao índio Tupinambá, Cabelo de Velha, abriga o acervo arqueológico achado durante as pesquisas feitas para a reforma do forte, que reúne junto desse material algumas peças artísticas de cerâmica marajoara e tapajônica. É importante destacar que a simulação do encontro entre indígenas e portugueses no acervo do museu busca criar uma representação de uma convivência histórica pacífica, apesar de ter ocorrido de maneira menos amigável e fraternal, como sabemos, na realidade. Bom, hoje o Forte do Castelo é esse local de visita imperdível de Belém, que guarda em suas muralhas séculos de história. Durante todas essas confusões, reconstruções, trocas de função e abandono, ele acabou virando uma espécie de faz-tudo. Começou só como uma fortaleza militar, depois virou hospital, quartel, depósito de armas, e agora se transformou em um espaço cultural chique. O que ele teve de função, teve de nome: Forte de São José, Forte do Presépio, Castelo de São Jorge, e agora formalmente, Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio de Belém. O bichinho passou por uma crise de identidade daquelas, mas pelo menos agora está aí, dando um ar mais cult aos turistas. Quem diria que um pedaço de pedra e barro teria tantas histórias malucas para contar? E no meio disso tudo, ainda tem o tal projeto Feliz Lusitânia, que de feliz só tem o nome mesmo, porque parece que foi uma novela mexicana do SBT de tanta transformação e polêmica. Enfim, o importante é que o forte está aí, firme e forte, mostrando que até mesmo as construções mais doidas podem se reinventar.